Estamos de volta para o último bloco do Porto Alegre em Debate, que hoje trata de transporte e mobilidade urbana. Agora a gente olha mais para 23 e o futuro, para fazer uma projeção da cidade, o que o futuro nos espera nessa pauta que, como falei na abertura, mexe com a vida de todos nós. Eu começo agora esse bloco com o Eduardo, como eu prometido lá na abertura do programa. Eduardo, o que esperar de 2023 e qual é a ação assim, que a Fundação Tiago Gonzaga deve colocar mais energia ou o trabalho de conscientização é efetivo e perene em relação a essa questão de evitar as mortes no trânsito? Claro. Como a gente sempre fala, né, na Fundação, esse processo de conscientização e mudança de cultura e que salva vidas no trânsito mesmo, ele não acontece em véspera de feriado, ele não acontece de forma pontual, sabe? Não, ou pelo menos não de forma efetiva, se for tratado dessa forma, né? Então a gente entende que é um processo contínuo, constante, né? Um esforço que tem que ser ininterrupto para que a gente possa realmente provocar essa mudança de cultura que a gente tanto busca, né? E eu acho que nesse sentido, pensando em obras, né, mas também na proximidade com as escolas e pensando em educação e mobilização de juventude, que está no DNA, né, da Fundação, eu acho interessante vou aproveitar a oportunidade para falar de um projeto que nós temos na Fundação, em parceria, inclusive, com a Secretaria de Mobilidade, através da EPTC, né, que é o projeto Caminho Seguro, que é um projeto que trata de uma forma objetiva, de como reduzir os riscos de acidentalidade, com foco no pedestre, em entornos escolares. Sabe? Então, a gente é o primeiro projeto piloto no Brasil, né, a utilizar essa metodologia, uma metodologia internacional consolidada já, né, de um outro parceiro estrangeiro. E a proposta dela é que a gente consiga pensar proativamente. Sabe? Não é ver onde é que o acidente já aconteceu e tentar ir lá remediar, porque o que já aconteceu, o sinistro, perdão, o que já aconteceu, já aconteceu. Então é a gente conseguir, através do diálogo com as comunidades escolares, com as autoridades, sabe, conseguir identificar a partir da experiência deles onde há os pontos com maior sensação de insegurança, onde eles identificam na própria realidade o risco propriamente dito, como a gente pode tentar intervir de formas às vezes bastante pontuais, mas que consiga reduzir esse risco e principalmente que a gente consiga mensurar, né, como a gente consegue fazer essa redução. E, Eduardo, pela tua experiência, dá para dizer que a gente conseguiu um certo grau de melhoria ou de evolução na consciência das próprias crianças hoje cobrarem mais dos pais ou o uso do cinto de segurança ou para não pisar tão forte? Não, com certeza. Como os colegas também colocaram, a gente está longe do ideal. O ideal é que nenhuma vida seja perdida. Mas se a gente for pensar do começo da Fundação, né, em 96, estamos fazendo 27 anos agora em maio, era outro mundo, como disse o secretário antes. A gente teve nos últimos anos, teve uma redução significativa, né, no número de mortes no trânsito aqui em Porto Alegre, e a gente entende muito disso passou por esse trabalho que a gente vem fazendo de conscientização. Naquela época, nós somos anteriores à própria PTC, somos anteriores ao Código de Trânsito, então pensar em cinto de segurança, pensar em cinto de segurança no banco de trás, coisa que nem passava, né, na mente das pessoas. Aquele discurso de dirige melhor quando bebo, era uma coisa que as pessoas aceitavam e hoje em dia não acontece. Sabe? Inclusive, Porto Alegre é uma das capitais no Brasil onde mais cedo se começa a beber, mas que menos se mistura a bebida e a direção, que é essa dupla de morte que a gente sempre fala na Fundação. Então, acho que uma grande parte disso passou, né, pelo nosso trabalho, mas como a gente comentou antes, é um esforço conjunto, né, que tem que ser constante por todas as frentes, né, para que a gente consiga realmente salvar vidas, que é o que a gente quer. E Fernando, olhando também para 23, nessas perspectivas, né, ou esse olhar para o futuro, a ideia de uma cidade inteligente, pensando aplicativos, internet das coisas, pode ser um caminho para a melhoria da mobilidade das pessoas? Ele é o único caminho para esse tipo de coisa. A questão da cidade inteligente, ela passa muitas vezes por a gente reavaliar os processos que a gente tem. Hoje, assim, o maior calcanhar que as cidades têm é a questão do transporte. O trânsito, as equipes hoje, a equipe da IPTC, por exemplo, é uma equipe de excelência. Olha, a gente já rodou o Brasil inteiro. Nós conhecíamos bem o Nordeste, Sudeste, né, Centro-Oeste, mas a IPTC ainda é uma referência em termos de como trata o trânsito. Tem técnicos fantásticos, né, e a gente vê, Porto Alegre reduziu a sua acidentalidade. Agora, a questão do transporte, a gente tem muito que evoluir, sabe? Eu agora, no intervalo, comentava
eu prestei assessoria, né, para a Universidade de Brasília e com projetos no Nordeste e tudo. E a gente, quando via para lá, a gente via que havia uma defasagem de informação de anos, de 4, 5 anos. Hoje, se tu vai ao Nordeste, tu vê eles equiparados aqui à região Sul. Né? Não digo Curitiba, porque Curitiba teve um Lerner lá, teve um Wagner Palombini que alavancaram a cidade, tiveram uma visão de cidade, né, proativa. Mas em relação assim a Florianópolis, a Porto Alegre, nós ainda temos muito que evoluir. A questão do BRT, por exemplo, né, nós estávamos comentando, nós temos a metade do passageiro que se tinha em 2001, 2004, né, eram 500 mil passageiros dia, hoje tem 1 milhão, não chega a 1 milhão. Aliás, hoje é 500 mil e antigamente era em torno de 1 milhão. Então diminuiu muito o passageiro. Por quê? Porque esse modelo do JPOT, sabe, de planilha do JPOT, que se paga, as pessoas mais necessidades é que pagam, sabe, ele está completamente equivocado. É isso que precisa ser revisto, os contratos. Né? Hoje a gente ensinou os empresários de como é que eles ganham dinheiro. Quanto mais o ônibus for mais simplório e tu conseguir ele encher com o maior número de pessoas, é como ele vai ter a maior lucratividade. Está errado esse modelo. Sabe, esse modelo tem que passar por uma análise clara, porque o empresário tem que ser pago pelo quilômetro que ele roda. Ponto. Como vai estar o ônibus, se vai estar menos cheio, mais cheio, se ele tem mais qualidade, menos qualidade, ok, tu paga conforme esse ônibus. Até para desestimular o uso do automóvel, né? Perfeito, perfeito. Nós, ao contrário, nós estamos cada vez mais estimulando não só o automóvel, mas um risco muito maior que a motocicleta. Né? Hoje a gente verifica, assim, as cidades estão lotadas, sabe? E tu verifica agora, quando sai um pouco as pessoas para irem para a praia ou irem ou não tem escola, tu olha que a cidade fica uma beleza para se trabalhar. Né? E, na realidade, o que precisa? Ser rediscutido o sistema de transporte. Né? E o sistema de transporte precisa agregar qualidade, basicamente, e frequência. Acho que o secretário Adão deu um passo gigantesco já nessa administração, aumentando a questão da oferta. Ponto. Isso é fundamental. Acho que o secretário, junto ao prefeito Sebastião, deram outro passo importante de entenderem que subsídio veio para ficar e que não vai deixar de ter subsídio. Precisa ser pago essa conta. Eu ia passar a palavra para o secretário Adão, mas só vou pegar o gancho também para passar para o secretário Adão. Então, justamente nesse sentido, 23 é para olhar essa maneira de pensar o transporte da cidade também, secretário. A qualificação do transporte, né? Esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso hoje principal tema, né? Estamos debruçados diariamente nele. Temos, evidentemente, os outros temas junto com a Secretaria de Obras e Infraestrutura, né? Que são acessos, né, para liberar, para fluxo, né? Mas esses, muitas vezes, essa melhoria, no caso, né, do tempo de deslocamento, ele está muito ligado ao automóvel ainda, né? É a nossa política ainda, né? Não é só no Porto Alegre, é no Brasil todo a gente tem isso, né? A gente abre uma via, duplica ela, né, cria um novo acesso, normalmente ele está ligado ao automóvel. Mas sim, esse é o nosso grande gargalo, precisamos avançar muito na qualificação. Esse movimento que fizemos em 22 agora, ele precisa ser consolidado, que é a gente, na verdade, encontrar novas fontes de custeio, de receita para isso. E o governo federal tem que fazer a sua parte, né? Nós estamos num movimento grande junto em Brasília para trazer recurso para o sistema de transporte, para a operação do sistema de transporte. Precisamos que o governo federal seja sensível, né, e financie parte disto. Como já acontece com o metrô, né? Como já acontece com outros, como acontece com a saúde, com a educação, o transporte também tem que ter esse financiamento na operação por parte do governo federal. Então o Sebastião Melo, junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, tem feito um trabalho incansável nesse sentido. Porque assim, não é só para Porto Alegre, é para o Brasil todo. A integração metropolitana aqui na região metropolitana é outro gargalo imenso, o Fernando abordou esse assunto, é sim, precisamos nos debruçar, precisamos que o governo estadual tenha sensibilidade nisso, porque isso vai impactar num custo reduzido para Porto Alegre, mas para todas as cidades da região metropolitana, e quem está pagando essa conta, o usuário, vai ser beneficiado. Precisamos ter um olhar bastante
agudo nisso, né? Então nós estamos trabalhando numa mobilidade sustentável, nós temos um projeto de eletrificação da frota, apesar dos ônibus estarem ainda muito caros ainda, né? Mas precisamos nos debruçar com isso, queremos implantar um projeto piloto este ano de eletrificação da frota, ônibus elétricos, queremos implantar para estudar, para que seja um laboratório aqui em Porto Alegre, para a gente ver esse equilíbrio financeiro, né? Mas evidentemente com qualificação, um ônibus melhor, uma parada melhor, uma passagem que caiba no bolso das pessoas, eu tenho certeza que a gente vai se tornar mais atrativo e começar, na verdade, tirar um pouco do usuário do automóvel para o transporte coletivo. E aqui fazer um gancho nesse trabalho maravilhoso da Fundação, né? Tiago, eu acompanho há muitos anos, né? Conheço já há muitos anos o trabalho, que é a disseminação da cultura de segurança no trânsito, né? Necessário, né? E que trabalhos como o da Fundação, aliados aos órgãos, né, dirigentes do trânsito, da segurança do trânsito, fazem com que a gente possa disseminar mais a cultura de segurança do trânsito e que as pessoas, evidentemente, entendam que ter um comportamento seguro não é só em determinado momento, mas é a todo momento quando se está usando o seu veículo automotor aqui na cidade de Porto Alegre, principalmente. E, secretário André, em relação também às obras, né, ou olhando para 23, o que dá para dizer assim? O problema quer dizer que o programa passa muito rápido, mas sem excesso de velocidade, né? Então, dentro do limite seguro. Mas assim, o que dizia aqui o secretário Adão, e é importante também que a gente entenda, que modificações, às vezes, elas precisam ser feitas na cultura da cidade. É importante que a gente faça tanto as obras como as modificações no transporte ou no transporte público, elas impactam na cultura da cidade. A gente não precisa voltar muitos anos no tempo, para lembrar que houveram pessoas e muito claramente identificadas que eram contra a gente fazer a orla. Tu falou do Jaime Lerner, eu fiquei pensando nisso. Jogaram moedas no Jaime Lerner. Vieram à audiência pública para vaiar o Jaime Lerner. E hoje tem 70 mil pessoas por dia no final de semana na orla do Guaíba, nos trechos 1 e 3. Então, essas modificações, às vezes, elas exigem tenacidade e galhardia, porque é difícil, às vezes, mudar essa cultura. E, às vezes, o resultado se enxerga ali na frente. Mas existe assim, sempre foi assim, eu acho que ainda dá para fazer. Aquele pessoal que acha que uma renda de estádio contrata um craque como se fazia nos anos 80 e hoje em dia o mundo mudou demais. Então, nós pensarmos as obras, e esse é o nosso principal desafio de 2023, terminar as obras que nós estamos fazendo, executá-las, comprometer mais os prazos de execução, que isso é outra coisa também das obras públicas em geral e em Porto Alegre em especial, dessa demora em a gente concluir as obras públicas, a gente enxergar ela como um impacto na vida das pessoas. Para termos uma ideia, Eduardo, quando nós fomos lá entregar tronco, o prefeito, o secretário Adão, eu, o Ramírez da EPTC, nosso corpo de engenharia, nós fomos a pé. Todos os 4 quilômetros estavam entregando, 3 quilômetros 700 estavam entregando, olhando, essa calçada está ruim, aquela faixa de segurança, conversando com as pessoas, onde é que vai ser o retorno, para que a gente possa entender, fazer todos os últimos ajustes disso que vai impactar. Buscamos noticiar para a imprensa, nas redes, de todas as formas, para que as pessoas já tomassem conhecimento, mas não só tomassem conhecimento, mas como pudessem nos ajudar, né, Adão? A dizer melhor onde é que nós... Olha, quem sabe aquela faixa de segurança, nós até mudamos lá, essa faixa de segurança, virar para cá, é melhor não botar mais adiante, tirar uma sinaleira, e tu vai arrumando. Porque isso, a cidade é viva e nós precisamos estar dentro desse contexto. Então, entender as pessoas, entender as suas demandas e também olhar para um futuro mais moderno. Porque nós vamos ter bicicletas elétricas, nós vamos ter ônibus, mas os terminais de ônibus tem que ter como carregar, né? Se eles vão ser elétricos. Então, nós temos que começar a pensar esse futuro que ele não está mais tão distante. O desenho dos Jetsons não está mais tão distante de nós. Nós vamos começar a entender que o mundo vai modificando muito mais rápido do que a gente... o 5G está aí para isso, né? Nesse sentido, o 5G, os smartphones, olha a quantidade de coisa que a gente faz. Hoje é impossível pedir uma pizza e rastrear onde está o motoboy. Né? Então, tipo, o mundo, ele está... Nós estamos acompanhando todas essas mudanças. Falava 19 vezes mais é o número de motos que são licenciadas em Porto Alegre do que de carros. O crescimento é 19 vezes maior na nossa população de moto. Então nós temos que estar preparados para isso. Porque tem um cidadão lá que ele sonhou em andar na sua motinho, em ter o seu deslocamento mais rápido, e não adianta nós dizer para ele, não, tu tem que andar de ônibus.
Porque então tu tem que entender a cidade e melhorar as qualidades e as suas possibilidades. Então nós temos que entender o cidadão, entender o mundo. Não adianta a gente pensar sob o prisma chinês. Nós temos que pensar sobre um prisma democrático, em que as pessoas façam as opções e nós precisamos entendê-los e criar as alternativas para isso. Então esse é o nosso grande desafio, eu diria, para 2023, essa questão de mentalidade, de colocar as obras e o seu planejamento para o futuro, planejar o futuro, e terminar a execução do que estamos fazendo. Não é pouca coisa, né? É pouca frase, mas é muita coisa. E para melhorar também a sensação do cidadão em relação à entrega da obra pública, né? Exatamente. Assim, que a obra foi pensada, assim, não para obrigar ele a fazer alguma coisa, mas para melhorar a vida dele, em detrimento daquilo que a coletividade demanda. A gente está chegando próximo do final, vou passar então para uma rodada das considerações finais dos nossos convidados. Secretário, o que a gente pode trazer então de mensagem então, para esse ano de 23 e de melhorias também nesse sentido? Olha, eu queria chamar a atenção na questão da segurança do trânsito na minha mensagem final. Tá? Porque, apesar de todo o esforço nos últimos anos, a gente teve uma redução considerável no número de óbitos em Porto Alegre, mas ainda temos alguns elementos que saltam aos olhos. Na questão da motocicleta, por exemplo, né? Hoje nós temos a metade dos óbitos em Porto Alegre são causadas por motocicletas. Né? Ou era o condutor ou era o passageiro que foi vítima desse acidente. Grave isso. Além disso, na metade desses óbitos causados pelas motocicletas, os condutores não tinham habilitação. Então isso é muito grave. E aí quando a gente vê uma empresa de aplicativo, né, incentivando ao transporte de passageiros por motocicleta na cidade de Porto Alegre, isso realmente, para mim, é algo gravíssimo. Se queremos, na verdade, trazer uma segurança, uma mobilidade sustentável, segura para as pessoas, nós não podemos incentivar esse tipo de transporte. Ele é contrário a tudo que pregamos como razoável, na segurança, no conforto, na qualidade e na higiene. Então eu quero deixar uma mensagem aqui, no sentido de segurança no trânsito, começa em casa, começa falando com a família, falando com as pessoas, com os amigos do trabalho, começa em todos os lugares. Não é só quando temos um evento ou um determinado fator que salta aos olhos. Não é todos os dias, é assim que a gente transforma uma cidade mais segura, uma cidade com mais igualdade democrática para todos. Ok. Secretário André, também. Então, faço das palavras do secretário não as minhas, né? Para não tornar repetitivo, mas a questão da segurança, do conforto. Porto Alegre tem muitas alternativas, o transporte multimodal, pode pegar a bicicleta até uma parte, depois o ônibus, o aplicativo do carro, o seu próprio carro. Então que a gente busque desfrutar da nossa cidade, mas também cuidar da nossa cidade. A prefeitura, da sua campanha do A Gente Vive, A Gente Cuida. É importante também que o usuário do transporte público cuide para não jogar o lixo no chão, cuide da sua parada do ônibus, o motorista de veículo cuide ali da cidade, cuide para estacionar só no local correto, porque a mobilidade é totalmente pensada com as pessoas agindo dentro das regras de normalidade e de civilidade. Então, para que a gente cuide da nossa cidade, cuide do nosso trânsito, se cuide e que a gente vai cada vez poder desfrutar mais da cidade que a gente tanto gosta e que tantos atrativos tem. Fernando, também, considerações finais em relação ao tema. Olegário, eu chamaria, obviamente que o que os secretários colocam é fundamental, né? A segurança das pessoas. Mas eu chamaria atenção para dois eixos que eu acho que não dá para esquecer e que eles estão um pouco adormecidos. O primeiro deles, a integração metropolitana. Como fazer? Eu não vejo, o secretário Adão, por exemplo, vem da região metropolitana, foi secretário de Gravataí, conhece muito bem o tema. Mas eu não vejo hoje se tratar disso, sabe? Olha, a Grampal faz N reuniões, mas não se trata efetivamente disso. Por quê? Porque tem órgãos gestores na região metropolitana, bastante ainda incipientes. Porto Alegre já tem um órgão gestor mais qualificado, mas ainda não apresentaram um propósito de como fazer essa integração metropolitana. E ela é fundamental. Fundamental para diminuir custos, fundamental para diminuir sombreamento que existe hoje de ônibus em Porto Alegre, ela é muito importante. O segundo ponto, né, que eu acho assim tão importante quanto, acho que precisa ser pensado a questão dos BRTs em Porto Alegre.
O BRT é um sistema de ônibus que anda dentro de corredor, mas de forma planejada. Hoje os nossos ônibus andam de forma simples, a mais básica que existe, como andavam há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Não, hoje cidades como Curitiba têm um ganho econômico fantástico com essa organização do BRTs, sabe? Tu vê cidades que eram completamente deflagradas, Bogotá e tudo, criaram sistemas de ônibus, BRTs, que são vistos por alemães, por a África do Sul, por comitivas de todo mundo, sabe? Porto Alegre ainda não criou o primeiro BRT, sabe? E vem lutando com isso e não consegue fazer, sabe? Nós temos no Nordeste, nós temos vários, no Sudeste já temos vários. Então é necessário voltar a esse tema, sabe? Um BRT que vai ajudar na integração metropolitana também. Então acho que esses dois eixos precisam ser melhor tratados. Ok. Eduardo? Retorno, como disse o secretário Adão, a vida é urgente. Não tem outro ponto que eu pudesse tratar mais que para nós seja tão importante quanto a segurança no trânsito, salvar vidas no trânsito. Como o secretário André antes colocou, às vezes, da importância e da dificuldade de provocar uma mudança de cultura e de convencer as pessoas. Pensa, desde as nossas primeiras ações, quando chegava nos bares para falar com os jovens, para apresentar para eles um jeito melhor, um jeito mais seguro, um jeito que possibilitasse que amanhã eles estivessem de novo no bar, sabe? E pedir para que eles não bebessem e dirigissem, chegar no bar para pedir essa pessoa. Pensa que coragem que era aquela gurizada para falar isso. Então, a gente, como o senhor mesmo disse, a gente não pode esmorecer, tem que seguir nesse esforço. Sabe? E aproveito também, Leandro, para convidar os nossos telespectadores, enquanto já agradeço a presença por estar aqui e com debate com os colegas, a serem voluntários do Vida Urgente. Entrem lá se puder fazer uma publicidadezinha. Vai lá, rapidinho. @Vida Urgente tem todas as redes, vocês podem conhecer, né, todo o nosso trabalho. Né? E muito do que a gente espera e do que a gente apresenta para os nossos voluntários e para quem conhece o nosso trabalho, mesmo que a pessoa não possa estar lá segurando a bandeira ou esteja engajado assim, nas ações no dia a dia, mas que realmente seja um voluntário Vida Urgente através do exemplo, sabe? Que tenha uma atitude consciente e que dissemine isso dentro dos seus próprios círculos. Então, Vida Urgente. Ok. Obrigado, então, aos nossos 4 convidados, 4 especialistas que compartilharam suas visões, suas experiências, e o Porto Alegre Debate de hoje fica por aqui. Esta e outras edições você pode acompanhar no site da Câmara, no nosso YouTube e nas nossas redes sociais que aparece aí na tela. Curta, compartilhe e a gente então fica por aqui. Agradeço a sua companhia e até a próxima.